dia. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Eu estou até emocionada porque começamos a conversar aqui sobre a Nadir, o professor Ivan, que são amigos espíritas que fazem parte certamente da minha constelação familiar, assim como outros amigos que estão aqui presentes. E é um prazer muito grande, eu quero agradecer a Jesus pela oportunidade de falar sobre esse assunto, que hoje é o maior desafio da minha vida pessoal, e eu penso que é uma grande pretensão minha vir aqui falar sobre família, quando é um desafio para mim também, mas é um desafio de todos nós, é um desafio constante, e eu reconheço no Espiritismo esse mérito de nós sermos todos estudantes e estarmos aqui falando como aprendizes do Evangelho e não como grandes conhecedores e praticantes daquilo que a gente vai falar. Então eu estou ao mesmo tempo que falando aqui para vocês daquilo que estudei, aprendendo. Sempre foi uma forma minha particular de aprender, falar sobre aquilo que eu estava estudando. Então considerem que eu estou aqui junto com vocês estudando sobre esse assunto da constelação familiar, que é um assunto bastante amplo. E esse termo constelação familiar não foi criado por nenhum espírita, não faz parte do conceito espírita em si. A gente traz de fora do espiritismo esse conceito, que é um conceito da psicoterapia, criado por um alemão chamado Bert Hellinger. Me gerou bastante curiosidade entender esse conceito, eu achei muito interessante quando me falaram da primeira vez sobre ele, é usado até mesmo na justiça para solução de alguns conflitos familiares, né, de divórcios, de separações, e eu comecei a estudar e descobri esse livro do Divaldo Pereira Franco, comecei a ler, achei muito interessante e aí fiz essa palestra, né, com esses apontamentos, e é bem extenso o assunto, então eu comecei em dezembro, no dia 20 de dezembro, eu fiz aqui a palestra e aí eu consegui fazer só a primeira parte, que foi só explicando o que é a constelação familiar. E hoje eu vou explicar os papéis que nós temos dentro da família. Tá? Então, sempre falando à luz do Espiritismo e esse conceito aí da psicanálise, juntando as duas coisas. Eu, particularmente, não sou psicóloga, não trabalho nessa área, nunca trabalhei, eu sou jornalista, mas a gente estuda e vem trazendo aquilo que a gente acha de mais importante, os apontamentos. Então quem não tiver assistido e quem quiser ver a primeira parte dessa palestra, se você estiver assistindo online, eu recomendo que veja antes a primeira parte, que está, o link está, né, ele vai ser colocado na descrição desse vídeo. Então no dia 20 de dezembro de 2020, tem lá a primeira parte explicando o que é a constelação familiar. Eu vou só retomar um pouquinho rapidinho, né? Então é um conceito criado pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger e também chamado por ele a lei de amor. E ele diz assim, que na raiz de todos os nossos problemas, sejam problemas emocionais, problemas físicos, doenças, em tudo há uma matriz afetiva. Então na dificuldade de enxergar o outro e o nosso papel dentro da família, nossas responsabilidades dentro da família. Por não conseguirmos enxergar as outras pessoas e por não conseguirmos ter muito claramente qual a nossa responsabilidade dentro da nossa família, daquilo que constitui a nossa constelação familiar, a gente acaba tendo problemas tanto na esfera física, ali no corpo, nas doenças, como no relacionamento com outras pessoas, às vezes até mesmo profissional, por essa dificuldade. Então Hellinger diz que o nosso relacionamento com os nossos pais refletem fortemente o nosso movimento na vida, nosso comportamento, né? A forma como nos relacionamos com os nossos pais é a forma como nós nos colocamos no mundo
e por isso este relacionamento é tão definidor. Então, a partir da forma como a gente se relaciona com aqueles que são os nossos pais, que estão cumprindo esse papel de pai e de mãe, é que a gente se relaciona e vê o resto do mundo. E quando a gente não entende qual é o nosso papel diante dos nossos pais, diante do nosso companheiro em casa, diante dos nossos filhos, isso acaba gerando esses conflitos, tá? Então, essa é a premissa, digamos assim, da constelação familiar. E ele diz que essa constelação familiar é regida por 3 leis. A primeira delas é a lei do pertencimento, que somos todos células de um todo universal. Então, a nossa constelação familiar, aquela que nós formamos ali na nossa casa, ela faz parte de um todo, que junta outras constelações de outras famílias e todas elas estão ligadas energeticamente, tá? Na constelação familiar não existe um conceito espiritual ou religioso, não está ligado a nenhuma religião. Mas nós que somos espíritas conseguimos entender que esse conceito que ele diz que é um campo morfogenético, que é algo que está vibrando em nós, nós entendemos que são as vibrações, as energias que nós emitimos através do nosso perispírito, certo? Então essas energias fazem com que a gente forme ali uma constelação que tem sua vibração, que tem sua energia, que tem a sua forma de atuar, que tem os espíritos amigos que fazem parte também dessa constelação, mas nada disso é um conceito da constelação familiar segundo Bert Hellinger. Isso são coisas que a gente percebe porque nós temos um conhecimento que vai além da matéria, né? Então, a segunda lei, além dessa lei do pertencimento, é a lei da ordem. Então, nós temos pai, mãe, filhos, do mais velho para o mais novo. Então, a mãe, o pai, ou melhor, o pai, que geralmente é mais velho, a mãe, e depois os filhos, do mais novo para o mais velho. E depois vão vindo os parentes mais distantes. O que é essa ordem? É uma ordem de importância, que deve ser preservada. Por quê? Porque nós, como filhos, não devemos interferir ou tomar como nosso os problemas dos nossos pais. A gente deve sim estar próximos, apoiar, ajudar naquilo que nos for lícito, que estivermos aptos, mas não tomar para nós as dores daqueles que são mais velhos do que nós, tá? Então é uma hierarquia. Eles não consideram a reencarnação. Esse conceito da constelação familiar não considera a reencarnação. Mas no Espiritismo nós sabemos que toda essa hierarquia ela é criada para que a gente atenda a compromissos reencarnatórios. Então, se hoje estou filha da minha mãe, há um motivo para isso. Se estou como irmã mais nova, ou mais velha, ou do meio, há motivos para isso. Nós reencarnamos cumprindo papéis que são designados para esse momento da nossa existência. E aí tem também a lei do equilíbrio, que é a terceira lei, onde atitudes individuais desequilibradas desequilibram não só a nossa constelação, mas o universo como um todo. Então, quando essa atitude parte de nós é que causamos esse desequilíbrio, nós precisamos reequilibrar essas energias, assumindo nossa responsabilidade diante dos fatos e das pessoas. Essa lei do equilíbrio também é conhecida como lei do dar e receber. Então, nós, como pais, damos a vida aos nossos filhos e os filhos recebem a vida dos pais. Por dar a vida aos filhos, os pais são os doadores.
São eles que têm a oferecer tudo aquilo que os filhos precisam. E o mais importante, a vida. E os filhos têm a receber dos pais com gratidão, com amor, aquilo que eles estão aptos a dar, não exigindo algo além do que aquilo que eles podem dar nesse momento. Aí vem Divaldo e diz assim: eu amo tudo o que diz a constelação familiar. Eu gostaria de abraçar o Bert Hellinger e dizer: isso é maravilhoso. Porém, você precisa incluir uma quarta lei na constelação familiar que explica todas as outras, que é a reencarnação. Porque ela amplia o conceito da constelação familiar e explica situações que fogem ao domínio familiar, fogem ao natural, aquilo que é considerado natural aqui desse momento presente, vai além, né? Então expande esse conceito para a família universal, explica aqueles familiares que estão na nossa família, mas que não se sintonizam conosco. Por que as desarmonias existem? Por que nós não conseguimos simplesmente cumprir aquele papel que fomos designados a cumprir? Por que eu não consigo apenas ser filha do meu pai? Por que eu muitas vezes quero ser esposa do meu pai? Ou quero ser mãe do meu pai? Ou quero ser mãe da minha irmã? Por quê? O que causa isso? Muitas vezes por situações vividas em encarnações passadas, em que nós cumprimos esses papéis diferentes e que causamos algum tipo de desarmonia que hoje nós viemos restaurar. Então, para o Espiritismo, o que a constelação familiar chama de inconsciente ou campo morfogenético é resultado das nossas experiências pretéritas que estão registradas em nosso perispírito, que são fruto das nossas outras encarnações, certo? Eu não sei se alguém aqui já presenciou ou já viu na internet, conhece como funciona a constelação familiar, quando eles vão fazer uma constelação, constelar, que eles falam, vocês já viram? Algumas pessoas sim, outras não, né? Mas é muito interessante porque eles se propõem a reviver ou recriar uma situação. Então eu estou com um problema com a minha irmã. De onde veio esse problema? Então eu escolho uma pessoa para fazer aqui num grupo como esse ou um pouco menor. Ah, você vai ser eu, você vai ser a minha irmã, você vai ser a minha mãe, você vai ser o meu pai. E vão dando assim atribuições para cada pessoa. A pessoa diz se concorda ou não. E aí começam a falar, conduzida por um terapeuta. Ah, você que está me representando, né? O terapeuta pede: o que você está sentindo? E você como irmã, o que você está sentindo? E é muito interessante, porque as pessoas começam a falar sem estarem mediunizadas, não tem nada a ver com mediunidade, começam a falar o que está sentindo e bate muito com os sentimentos que aquelas pessoas têm. Então revela como que as pessoas se sentem diante daquela situação ou daquele problema. Eles dizem que toda essa vibração está no inconsciente, nesse chamado campo morfogenético. A gente entende que isso é energia, vibração, é o perispírito que traz essas informações, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra lá o seguinte trecho: há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais, certo? Tanto as famílias pelos laços espirituais quanto pelos laços corporais fazem parte da nossa constelação familiar. Então, o que eu falo que eu me emocionei quando você falou da Nadir, porque a Nadir, o professor Ivan, tantas outras pessoas queridas que, quando eu era bem novinha, vim para Londrina, me acolheram como se fosse uma família, se formaram de fato pertencem à minha família, uma família espiritual. Aqui nesta casa, fazemos parte de uma família, a família espírita. Então, existem diferentes famílias dentro das nossas constelações. Não só aquela família que vive com a gente
dentro da nossa casa. Mas também no trabalho formamos uma família, nas atividades voluntárias formamos outra família, nos estudos, enfim. São vários lugares onde nós nos ligamos energeticamente às pessoas e às situações. Dentro da constelação familiar, e aí eu vou falar para vocês desse livro que estava ali, a capa dele, esse livro aqui do Divaldo, né, que eu coloquei a capa ali no começo. Então, neste livro ele fala sobre os papéis, os diferentes papéis que a gente ocupa dentro da família, sobre isso que eu vou falar um pouco mais hoje. Então ele fala que o lar não é resultado de encontros casuais. As famílias são definidas antes do renascimento orgânico, ao desenhar as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para ajustamentos necessários ao progresso. Então, quando a gente escolhe nosso pai, nossa mãe, aqueles que serão nossos irmãos, né? Ou nosso futuro marido, os filhos que vão nascer desse compromisso, são situações para o nosso progresso. Não é única e exclusivamente para a nossa felicidade, quem dera fosse, né? Viemos aqui apenas para desfrutar de momentos felizes ao lado daqueles que amamos e está tudo certo. Mas o nosso compromisso não é só esse. É lógico que nós vamos ter momentos felizes na nossa família, e essa é a busca. Mas nós temos que levar em consideração que nós viemos aqui em busca desse ajustamento do progresso espiritual. Então é por isso que muitas vezes nós nos vemos em situações em que nós nos sentimos até mesmo distantes dos nossos familiares, em dificuldades, porque nós viemos aqui reparar os nossos erros passados. Então não se vive na família ideal, mas naquela que melhor atende às nossas necessidades de evolução. Quando nós encontramos um companheiro que conosco empreende os caminhos do progresso espiritual, que ótimo! Quando nós encontramos um companheiro que empreende conosco o caminho de uma família, de construir uma família, que maravilha! De expandir essa família para uma família adotada, né, por outras pessoas que chegam, que vêm buscar ajuda, que coisa linda. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, nosso aprendizado não é por este caminho, é por outro caminho. É um caminho de buscar um entendimento entre as pessoas, de buscar o progresso pelo diferente, pelo diverso, por aceitar as constelações que nós formamos. Por quê? Os cônjuges, né? Falando dos... deixa eu só terminar aqui a questão do lar. Então, uma constelação familiar é constituída por espíritos afins, seja pelas realizações nobilantes do amor, ou através de graves compromissos perturbadores a que se vincularam em outras existências. Muitas vezes é por isso que nesse planeta em que vivemos, a Terra, nós vemos mais casamentos conturbados do que felizes, mais relacionamentos perturbados ou difíceis do que felizes, tranquilos, serenos, porque nós ainda estamos numa condição interna de aprendizado, de reequilibrar as nossas energias, e nós muitas vezes nessa convivência encontramos as dificuldades que vieram de existências passadas e que nós precisamos harmonizar e reparar. Então, como uma constelação de estrelas, tá? Lembrando que esse conceito nada tem a ver com astronomia, astrologia, não tem nada disso, tá? Signos, nada a ver. Mas como uma constelação, como estrelas, né? Cada indivíduo ocupa um lugar, uma posição,
e precisa estar ajustado com os outros para que o sistema funcione sem prejuízos. Tolerância e perdão das ofensas são fundamentais para a aquisição dessa harmonia. Quando um parafuso sai do lugar, violando as leis de amor, de hierarquia, a constelação se abala e gera as desarmonias expressas em doenças e conflitos íntimos ou familiares. Cada membro da constelação tem tarefas e deveres próprios, do mais velho para o mais novo, como eu já coloquei. Então vamos falar aqui dos pais. Os pais se comprometeram antes do renascimento, em face de deveres inadiáveis, eles assumem o compromisso perante a futura prole, perante seus filhos, elaborando planos e projetos que se devem concretizar quando na carne, de modo a atender o impositivo da evolução. Pai e mãe têm papéis diferentes e sempre estarão comprometidos com seus filhos. Amor entre os genitores através dos filhos. Então, pai e mãe escolhem, não é o acaso, não é algo que, puxa, me aconteceu essa situação e agora eu não sei como lidar com isso. A gente escolheu. Se a gente escolheu com a assistência do plano espiritual, é porque nós temos a capacidade e a necessidade de dar conta dessa situação. Qual situação? De encaminhar os filhos para que sejam seres humanos melhores, felizes, capazes de enfrentar suas próprias dificuldades, né? Então, o pai e a mãe, não é à toa que existe pai e mãe, tem papéis diferentes dentro da família. Um vai impulsionar o filho à frente, vai mostrar o que tem no mundo, o outro vai acolher as dores, vai afagar, né? Vai cuidar mais. Então são diferentes os papéis de pai e mãe. Mesmo em casais homossexuais existe um que assume mais o papel como pai, outro que assume mais o papel como mãe, não dando o nome pai e mãe, mas afetivamente, né? São situações diferentes. Então, através do amor aos filhos, os pais também aprendem a se amar mais, ou deveriam aprender, olhando para o fruto do seu relacionamento, para o filho que veio junto deles compartilhar, expandir esse amor do casal, há um aprendizado e há um olhar para aquele filho e falar: é fruto do meu amor e eu amo esta criança, e porque eu amo esta criança, eu amo o pai desta criança, eu amo a mãe desta criança. E isso faz com que aumente o amor entre o casal. Isso quando as coisas estão caminhando energeticamente de uma forma harmoniosa, certo? Então a precipitação emocional, desajustes psicológicos e imaturidade sexual levam os casais a mudarem os planos traçados lá antes da reencarnação na esfera superior, atrapalhando a programação reencarnatória. Nesses casos, os casais chegam ao tédio no relacionamento ou agressividade como fruto da saturação e do despertar de novos apetites. Então é a responsabilidade no uso do sexo, a paternidade responsável, né? Então quando a gente se precipita emocionalmente, quando a gente tem desajustes da nossa psique, não vê o marido como marido, vê o marido como filho. Não vê a esposa como esposa, vê a esposa como mãe. Isso são desajustes que acabam causando nos relacionamentos os desarranjos, as separações, o tédio, né? Como ele diz aqui, a agressividade. Porque se eu espero do meu marido que ele seja meu pai, ele nunca vai suprir aquela energia que eu tenho que buscar no meu pai e não no meu esposo. No meu esposo eu tenho que buscar o companheirismo de iguais, porque dentro da constelação se considera que o pai e a mãe são iguais, iguais no sentido hierárquico,
iguais nas decisões, na importância para a família, né? Mas com diferenças de papéis, certo? Então eu tenho que buscar no meu cônjuge, no meu companheiro, esse sentimento de companheirismo, de igualdade, e não buscar o pai. Aí existe um livro que quem quiser procurar na internet chama Onde Estão as Moedas? Onde Estão as Moedas? Tem ali facinho para baixar na internet. E esse livro fala de como tudo que a gente busca no mundo, a gente vai encontrar nos nossos pais. Na aceitação dos nossos pais, que nos deram a vida e que fizeram por nós o melhor que eles podiam fazer. Ainda que eles tenham errado, ainda que eles tenham nos ferido em algum momento, mas sempre foi na tentativa de fazer o melhor. Sempre foi para o nosso progresso, para que a gente consiga cumprir com aquele compromisso que nós assumimos aqui. Então, as vibrações defluentes da conduta dos pais, o exemplo, contribuem grandemente para a pacificação e o equilíbrio dos filhos que estiverem em luta de sublimação para a reparação de seus próprios erros. Amor, respeito, paciência entre os cônjuges, dos cônjuges para com os filhos. É esse o exemplo que vai fazer com que as crianças cresçam saudáveis, com que as crianças se tornem adultos mais felizes. Então, quando chega um recém-nascido, os pais mudam seu comportamento e agora precisam ser ainda melhores um com o outro para ser exemplo ao filho. Assim, pelo exemplo, os filhos aprendem a amar e serem amados. Aí fica a pergunta: como você espera que seu filho seja tratado, ou sua filha seja tratada, por aquele com quem ela se casar ou ele se casar? É do mesmo jeito que você trata a sua esposa? É do mesmo jeito que você trata o seu esposo? Porque é assim que ele vai tratar. Se eu trato o meu esposo a gritos, a indiferença, seja lá como for, é assim que os meus filhos vão ver e vão reproduzir. Porque dentro da constelação familiar existe um conceito de que nós somos leais à nossa constelação original, à nossa família de origem. Essa lealdade aos nossos pais faz muitas vezes com que a gente repita aquilo que eles fizeram. Se for bom, vamos repetir o que é bom. Se for ruim, a nossa tendência é repetir o que foi ruim. E para mudar isso, nós precisamos de muito amor e respeito. Amor e respeito por quem? Por essa outra constelação que se juntou a nós. Porque esse espírito que vem formar conosco uma nova família, a família constituída, esse espírito traz as energias daquela outra constelação, as experiências daquela outra constelação, as quais eu tenho que respeitar e amar, por mais difícil que seja, honrar não só o meu pai e a minha mãe, mas honrar também o pai e a mãe daquela pessoa que convive comigo, que eu escolhi para conviver comigo, para que haja harmonia. Porque 50% de nós é o pai, 50% é a mãe. 50% do meu cônjuge é o pai, 50% é a mãe. Se eu não gosto da minha sogra, se eu não aceito a minha sogra, eu não aceito 50% de quem é o meu marido. Eu não honro com 50% daquela pessoa que eu digo amar. Então, eu preciso trabalhar o meu íntimo e agradecer ao pai e à mãe do meu esposo que deram a vida a ele e que, por consequência, eu estou desfrutando da convivência. Os filhos. Na constelação familiar, a
relevante significação, sem a qual frustra-se a união dos parceiros, diminuindo a intensidade do afeto e da alegria na comunhão constante. O filho constitui o fruto sazonado com que a vida contempla a parceria afetiva. Eu acho linda essa frase, linda. Nada ocorre ao acaso. A afinidade vibratória junta os indivíduos da mesma faixa vibratória e os une conforme sua necessidade evolutiva. Então o filho é um presente, é o fruto, é a vibração da vida, a alegria. Mas ele vem com as experiências que ele já teve e com a experiência que nós tivemos com ele. E muitas vezes essa experiência não foi positiva. E aí nós precisamos entender, hoje eu não sou mais, dando um exemplo, a amante do meu filho. Muitas vezes acontece isso, vem lá o filho que foi a amante da mãe, numa outra existência, reencarna na família e a mãe trata aquele filho não como filho. Ela tem ciúmes, ela não quer que ele se case, ela não pode ver o menino com uma namorada. E ela precisa reconhecer que nesse momento ela é mãe daquela criatura. Não é por acaso que veio nesta vida mãe e não mais amante. Então nós precisamos entender qual é o nosso papel diante de cada uma das pessoas de nossa família. E perceber se estamos cumprindo com esse papel ou não. E com os nossos filhos, nós precisamos cuidar dos sentimentos deles, precisamos fazer com que eles cresçam enquanto indivíduos, dar a eles as condições para esse crescimento, e isso só vai acontecer em um lar harmonioso, feliz. Lógico que vão haver diferenças, vão haver dificuldades, mas elas, diante do amor e do respeito e da paciência, vão ser superadas, precisam ser superadas, ajustando as expectativas desse casal que veio de diferentes constelações familiares. Essa manhã eu me lembrei de uma situação, eu falei, eu preciso dar esse exemplo. Eu aprendi com a minha mãe que o marido expressa o amor pela esposa levando o café da manhã na cama para ela aos domingos. Porque o meu pai fazia isso. Ele gostava, ele tinha prazer, ele acordava às 5 horas da manhã, porque ele gostava, e fazia isso por ela. E era lindo, ele levava flor, enfim. E deixava minha mãe dormir mais um pouco, depois do café. Isso era lindo para eles. O meu marido, ele aprendeu que a esposa indica que ama o marido, deixando no domingo ele dormir até mais tarde. Puxa, e agora? Se eu esperar do meu esposo o café da manhã na cama no domingo, eu vou morrer esperando. Eu não vou nem acordar domingo porque não vai ter, né? E eu tenho que entender que ele gosta de, aos domingos, dormir até mais tarde. Então eu que assuma outra forma de entender o amor dele, porque ele não aprendeu lá na casa dele que levar café da manhã aos domingos na cama é demonstração de amor. Ele aprendeu que é demonstração de amor cuidar da esposa, que é demonstração de amor, de repente, fazer o churrasco no domingo. Então nós precisamos nos alinhar. Estou dando um exemplo bem corriqueiro, bem bobo, mas é significativo, porque se nós não alinharmos as nossas expectativas diante do que é o amor, diante do que é o respeito, um vai ficar esperando do outro algo que não vai vir. Então alguns pais, eles não querem assumir as novas responsabilidades exigidas quando vêm os filhos. E por não abrir mão de satisfações passageiras e transitórias, transferem suas frustrações para os filhos. Outros fazem das crianças e jovens objetos de exibição, sem se preocupar com o caráter ou realização íntima.
Outros ainda conduzem os jovens aos vícios que também lhes são aprazíveis. Não se dão conta da importância que representam para os filhos e delegam a terceiros a educação e os cuidados. Então, quando nascem as crianças, a gente precisa, de alguma forma, abrir mão de certas expectativas, de certos comportamentos. Por exemplo, dormir até 10 horas da manhã no domingo. Com um bebê pequenininho, não há como. Um vai poder até dormir, o outro vai ter que acordar. Então vamos ter que nos revezar. Mas aí, de repente, o pai não quer abrir mão disso. Aí vai ser um transtorno, né? Vai transferir essa frustração para o filho. O bebezinho começa a chorar porque ele está com fome, está com xixi, está com cocô, precisa ter suprido as suas necessidades ali. Ele começa a chorar, o pai vai bravo no berço. Ah, mas você já acordou? Mas eu queria dormir, você não sabe que domingo é meu dia de dormir? Não, ele não sabe, é um bebezinho, né? Ele vai precisar de outro tipo de assistência. Você agora é pai. Então você precisa deixar a sua postura de filho para assumir a sua postura de pai. Assim como há um certo momento em que nós precisamos deixar a postura de pai para sermos avós. E aí nós queremos ser avós dos netos, pai dos netos. Não dá. Avô é avô, pai é pai. Então nós precisamos identificar qual o nosso papel nesse momento. Outros pais querem transferir os seus próprios vícios para os filhos. Seja o vício em comida, seja o vício no álcool, seja N coisa, o vício na briga, na discussão, na desarmonia. E não percebem a importância que o exemplo deles tem para a formação daquela criança. Às vezes exibem o filho como um troféu, querem que o filho faça aquilo que ele acha correto. E os filhos vêm nos ensinar tanto e vêm nos mostrar que nós sabemos tão pouco da vida, que as nossas verdades precisam ser revistas. É papel dos filhos. Eles vêm trazer esses desafios para nós. E se nós ficarmos diante daquela criança como se ela tivesse que ser uma cópia de nós, nós não deixaremos com que a individualidade dela brote, se expanda. Eles não são nossas cópias. Eles têm autenticidade, autonomia, diferenças em relação a nós, ainda que façam parte da mesma família, da mesma constelação. Então precisamos respeitar. O lar se sustenta dos papéis vigorosos de seus genitores, deles dependendo sua edificação ou desgraça. E aí é se perguntar, qual o meu papel dentro desse lar? Até onde eu tenho que ir, sem sufocar o meu filho, sem ignorar a importância do meu cônjuge na edificação desse lar? Somos companheiros, precisamos construir juntos. Os pais devem esforçar-se por merecer o respeito e o amor da prole através da sua conduta em relação a ela e ao parceiro. Então não é achar que só porque nós somos pais, os filhos devem respeito a nós. Nós precisamos conquistar esse respeito. Apesar de estar lá, né, na Bíblia, honrai ao seu pai e à sua mãe. Isso é bíblico. E a constelação familiar traz esse honrar o pai e a mãe muito fortemente. Mas o respeito que a gente espera receber, ele tem que ser conquistado pelas nossas atitudes. E uma das atitudes mais importantes que a constelação familiar mostra para nós é reconhecer o outro. Olhar para o seu filho e ver ali uma individualidade. Uma criatura em evolução.
Olhar para o esposo e ver outra individualidade. Olhar para o filho mais novo e ver que é outro indivíduo. Enxergar a todos. Isso é muito importante. Acolher dentro do seu coração cada um como é. Não fazer diferença entre os filhos. Ah, mas eu tenho mais afinidade com a fulana. O menino já é mais difícil, né? Eu preciso trabalhar em mim esse acolhimento, acolher a diferença, acolher quem ele é e quem ele virá a ser através do amor que eu vou dar a ele. Então, desafetos graves mergulham nas vestes carnais a fim de recomeçar a experiência evolutiva, nos braços e na ternura dos seus antigos algozes ou de suas vítimas desditosas, experienciando vivências de reparação mediante a compaixão e a ternura, que proporcionam encantamento, renovação e paz. Então, eu deveria ter grifado aqui, né? Não grifei. Compaixão e ternura. Porque quando nós nos incomodamos muito com algum membro da nossa família, próximo, muito próximo, podemos ter certeza que nós fomos algozes desta criatura. O que significa isso? Que nós causamos prejuízo a essa criatura. E que estamos juntos para reparar mutuamente os prejuízos causados. E isso só vai haver se nós tivermos compaixão e ternura. Se nós entendermos o outro e olharmos ternamente para ele como um filho de Deus, como alguém que, assim como nós, está aprendendo, está evoluindo, e que muitas vezes aquela dificuldade que nos incomoda naquela criatura fomos nós mesmos que causamos lá atrás. E é por isso que hoje ele é o meu afeto, ele é o meu filhinho pequenininho que vem no meu colo para que eu aprenda a amar e respeitar. Se eu não consigo, eu preciso trabalhar isso dentro de mim, não como algo artificial. Ah, então agora, a partir de hoje, eu preciso amar essa criatura e eu vou conseguir. Não é assim. A gente tem que ir trabalhando isso em nós. Seja através de terapia, seja através da prece, que é o nosso maior terapeuta. Não exclui a terapia, não exclui qualquer outra forma de buscar entendimento, mas ela é o bálsamo que vem curar as nossas feridas. Então, orar por aqueles que nós consideramos mais difíceis dentro da família. É por esses que nós precisamos orar mais tempo e com mais emoção, com mais amor, pedindo a Deus e a constelação de espíritos que está junto de nós, para que possamos nos afinizar. Os filhos devem aos pais, mesmo quando esses não conseguem desincumbir-se de maneira feliz no compromisso abraçado, gratidão e respeito pela oportunidade abençoada de renascimento do corpo físico, no lar de que necessitam para evoluir. Cumpre-lhes manter obediência e atenção, de modo a desenvolver os valores elevados do sentimento e da razão até a velhice do corpo. Então nós, como os filhos de nossos pais, também devemos aos pais essa compreensão, essa gratidão, o respeito, ainda que eles possam ter errado conosco. A convivência entre pais e filhos é recurso psicoterapêutico valioso, trabalhando o inconsciente de ambos, de maneira a serem superadas as reminiscências negativas que possam ressumar, programando a reconciliação e o bem-estar através do amor incessante, delineador da felicidade do grupo. Ser filho é a oportunidade de aprender a tornar-se genitor. Então, nós possamos entender que quando estamos convivendo com os nossos pais, nós estamos fazendo psicoterapia.
e que nós precisamos trazer para essa convivência a nossa melhor energia, a nossa paciência, o nosso amor. E que quando os nossos filhos estão convivendo conosco, o mesmo está acontecendo. E que essa convivência é importante. Que não adianta dizer assim, eu já criei. Está no mundo. Deixa para lá. Deixa ele viver a vida dele. Já é adulto, eu vou viver a minha. Não é assim. Essa ligação de pais e filhos é para sempre. É a vida toda. Não é só enquanto é criança, enquanto é pequenininha. Então, a amante desprezada ontem retorna como filha rebelde, atormentada, ensejando ao genitor piedade e misericórdia, a fim de diluir-se-lhe o ressentimento. Tanto quanto o filho ingrato e grosseiro é o pai de experiência anterior, espoliado nas suas aspirações, tendo nova oportunidade de desculpar, caso não disponha de valor moral para perdoar. Então a gente começa desculpando para depois perdoar aquilo que nos ofendeu. Amar desse modo, respeitando os pais, mesmo quando aparentemente não o mereçam, é impositivo da lei divina no processo de evolução do espírito, que os filhos não podem desconsiderar, porquanto a oportunidade do renascimento constitui verdadeira bênção da vida em favor da felicidade. Então, o livro que eu falei, né? Onde estão as moedas? Ele vem dizer assim: só conseguimos amar a nós mesmos quando amamos e honramos nossos pais. No mais profundo de cada um de nós, por mais graves que sejam as feridas, nós, filhos, seguimos sendo leais a nossos pais e inevitavelmente os tomamos como modelo e os interiorizamos. De algum modo, nos conectamos com a força que nos faz ser como eles. Por isso, quando somos capazes de amá-los, honrá-los, dignificá-los e respeitá-los, podemos fazer o mesmo com a gente mesmo e ser livres. Então, esse trabalho de aceitação, de amor, de evolução tem que começar em nós, aceitando, amando e honrando os nossos pais. Porque é só fazendo isso, e é por isso que está na Bíblia, honrai o seu pai e a sua mãe. É só fazendo isso que nós vamos conseguir honrar a nós mesmos, porque somos frutos daquele pai e daquela mãe que muitas vezes nós vemos os erros, nós não aceitamos e nós precisamos aceitar internamente, para que a gente possa aceitar a nós mesmos. Lembrando que, iluminando a mim, eu ilumino aqueles que estão à minha volta. Então, buscando o perdão dentro de mim, é que eu vou conseguir o perdão daqueles que estão próximos a mim. Então é nesse sentido de iluminar as nossas consciências que nós buscamos o Espiritismo, nós buscamos o conhecimento da doutrina espírita, e se nós não fizermos essa transformação dentro de nós, levando em conta todo esse conhecimento maravilhoso que Kardec nos trouxe, se nós não fizermos esse esforço, de nada vai adiantar todo o conhecimento que nós temos. Se nós não trouxermos para a nossa vida diária, para a prática, e não dizer assim como a gente costuma dizer no Espiritismo, vou deixar para a próxima encarnação. Que a gente não pense assim, porque pode não ter a próxima, né? A próxima pode estar mais distante do que a gente imagina. Vamos tentar aqui nessa experiência, com essas pessoas que estão à nossa volta, buscar esse entendimento, essa harmonia, e não esperar que o outro dê o primeiro passo. Nós é que somos os responsáveis por esse primeiro passo, por buscar essa iluminação íntima e fazer com que essa luz chegue a todos que estão à nossa volta. Então era isso que eu tinha para falar essa manhã. Espero que a gente possa, de alguma maneira, aproveitar esse conhecimento e iluminar toda a nossa constelação a partir da nossa autoiluminação. Muito obrigada, um bom domingo para todos.